Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação. E eu peço que você tenha aquele cuidado especial para acionar a opção todas e assim você não perderá nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like, porque isso é muito importante e, consequentemente, nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Dito isto, vamos à mensagem de hoje, que está em Apocalipse, capítulo de número 2. Eu quero ler os versículos 3 e 4. Versículo 3 diz assim a palavra do Senhor: Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa. Versículo de número 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Queridos, vamos ler aqui do versículo 5, que ele é interessante. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do lugar. Queridos, essa mensagem, essa foi a carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso. E me chama muita atenção porque ele começa nas cartas, inclusive ele elogia as igrejas. E nessa aqui ele elogiou a igreja de Éfeso por não suportarem os falsos apóstolos, por porem à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. E o que é interessante é que Jesus disse que eles sofreram por causa dele. Porém, no versículo 4, Jesus vai dizer que tinha algo contra eles. Queridos, todas as vezes que eu penso em parar de gravar vídeo, que eu penso em parar de postar vídeo no canal aqui no YouTube, eu me lembro desta palavra. E me lembro do que Jesus disse, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo àqueles que começaram, que fazem a obra e abandonam, né? E abandonam e não fazem mais, não estão aptos ao reino de Deus. E acreditem, esta palavra ela é um grande incentivo para eu não desistir. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, nós somos seres humanos. E tem dia, irmãos, que é tão difícil gravar vídeo. Tem dias que quando eu sento para gravar, como eu não tenho um estúdio próprio, né? Eu gravo na sala da minha casa. E aí passa carro de propaganda, daqui um pouco um cachorro late dali, daqui um pouco passa uma pessoa gritando na rua. E, irmãos, é luta, é luta. E às vezes isso bate um desânimo, às vezes a gente fica assim desanimado, mas é importante nós lembrarmos que quando nós começamos a obra, nós começamos com um propósito. E que propósito foi esse? Anunciar a mensagem do Senhor. Eu lembro que quando eu criei esse canal, eu criei com o objetivo de levar a mensagem do Senhor às pessoas. Então eu não posso desistir. Eu tenho que ter a mesma motivação de quando eu criei, eu tenho que ter essa motivação todos os dias. Eu tenho que amar ao Senhor todos os dias. E eu não posso, em hipótese alguma, desistir da obra do Senhor. Eu não posso deixar de amar o Senhor. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que o Senhor aqui, no versículo 5, quando ele diz assim, ó, lembrem, né? Lembrem do quanto vocês caíram. Olha que coisa interessante. Arrependam-se dos seus pecados. Ou seja, deixar de amar a Deus, deixar de amar Jesus, deixar de fazer as coisas que fazíamos quando éramos novos convertidos. E, irmãos, segundo o que Jesus disse aqui, é um pecado. É um pecado, né? Então nós temos que vigiar, ser vigilantes, para que nós não venhamos deixar de amar o nosso Senhor,
para que nós não venhamos deixar de fazer a obra dele com afinco, com prazer, com alegria, né? Porque isso agrada ao Senhor. E isso toca o coração do Senhor. Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero, inclusive, pedir a você que me ajude em oração. Nós estamos com um projeto grandioso para o mês de outubro. Logo, logo eu vou estar gravando um vídeo para falar sobre isso. E é um projeto onde nós visamos engrandecer o nome do Senhor, alcançando vidas, alcançando almas, né? Eu tenho um grande sonho de levar 100 milhões de almas ao conhecimento da palavra de Deus. E eu confesso que às vezes bate o desânimo. Você olha para o canal, né? Eu considero o meu canal ainda pequeno, né? Nós temos aí 2 mil inscritos e as visualizações não são tão grandes, né? Então, quando você olha para um canal que às vezes tem fofoca, canal que mostra pessoas falando umas das outras, aí você vê as visualizações lá para cima, você vê um crescimento estrondoso e aquilo tende, né, a te deixar desanimado. Mas Jesus diz o quê? Jesus diz que nós não podemos deixar de fazer a obra dele. Nós temos que fazer com o mesmo amor que fazíamos no princípio. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa os problemas. Irmãos, às vezes é difícil. Eu, por exemplo, não enxergo, então às vezes eu preciso. Às vezes não, sempre eu preciso de pessoas para me ajudar a gravar, para me ajudar a editar, para postar vídeo. E eu não tenho condições, né? Eu não tenho condições de manter uma equipe, né, que eu possa remunerar. Então eu conto com a ajuda, né, dos meus familiares e que eu preciso entender que às vezes também o tempo deles, né? Agora mesmo nós temos uma bebezinha de 2 meses e uma criança, ela requer muita atenção, né? Da mãe, do pai, e às vezes é difícil, mas eu faço isso, irmãos, com muito amor a Cristo e amor a vocês. Então, todos os dias eu estou tentando postar vídeo, às vezes a gente não consegue, né, postar vídeo todo dia, mas a nossa luta, a nossa vontade é estar postando um vídeo todo dia, trazendo uma mensagem. E o que me chama a atenção é quando Jesus diz aqui para a igreja de Éfeso: lembrem do quanto vocês caíram. Olha que coisa interessante. Arrependam-se dos seus pecados. E no versículo 4, ele diz que tem algo. O que ele tem contra a igreja era que a igreja não amava mais ele como amava no princípio. E que não fazia mais as boas obras que faziam no princípio. Então orem por mim, para que eu consiga fazer a obra do Senhor com o mesmo afinco de quando eu me converti, de quando eu fui chamado para o ministério. E outra coisa, irmãos, nós temos que ter a coragem. Eu preguei domingo em uma igreja, onde eu disse o seguinte, que nós temos que ter coragem de pedir para Jesus: Senhor, mostra para mim, tem alguma coisa na minha vida, alguma coisa em mim que coloca o Senhor contra mim? Por que, irmãos, que nós temos que fazer isso? Para que a gente possa consertar enquanto há tempo, para que possamos rever, né, alguns conceitos, algumas posições, algumas atitudes nossas. Então, ninguém melhor do que Jesus para mostrar para nós o que tem em nós que possa colocá-lo contra as nossas vidas. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. E eu falo Jesus porque às vezes alguém pode te acusar e essa acusação de alguém pode ser injusta. Alguém de repente pode te criticar e essa crítica pode ser injusta. Alguém de repente pode apontar um erro para você, mas esse apontamento pode ser injusto. Mas Jesus não. Jesus é justo. E ele jamais nos faria um apontamento que não fosse verdadeiro. Ele jamais nos apontaria um erro em nossas vidas se nós não estivéssemos cometendo. Já pararam para pensar sobre isso? Então, queridos, fique com essa mensagem. Não deixe de amar a Cristo. Não deixe de praticar as boas obras que um cristão deve praticar, que um verdadeiro servo do Senhor deve praticar. Amemos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, e façamos a obra dele com amor, com prazer, com alegria. Eu
às vezes, irmãos, às vezes acontece da gente viajar, né? E às vezes na viagem tem algumas dificuldades, né? Às vezes você não viaja com o dinheiro que você, né, de repente precisaria viajar, mas dá uma alegria tão grande você fazer a obra do Senhor, dá uma alegria tão grande você entrar no ônibus, né, embarcar para um destino sabendo que você está indo ali fazer a obra do Senhor, né? Então, vamos ficar com essa mensagem e vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê força e que nós nunca venhamos deixar de amar o Senhor como Ele merece. Amém, queridos? Ore comigo em nome do Senhor Jesus. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado por essa mensagem. Pai, abençoe todas as pessoas que já assistiram este vídeo, aquelas que estão assistindo e aquelas que ainda vão assistir. Senhor, que o Senhor as abençoe, que o Senhor faça por elas o que eu, na minha limitação humana, não posso fazer. Pai, nos fortalece, nos ajuda nesta jornada rumo à eternidade e que nós não venhamos ser relaxados, que nós não venhamos, Pai, relaxar, Senhor, na Tua obra, na Tua seara. Pai querido, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, tá bom? E você que já é inscrito, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, o seu like, porque você nos ajuda e nos traz ânimo, né? Nos dá força para continuarmos com esse trabalho, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.